Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem um presente para te entregar. Uma das ferramentas mais poderosas que Ele criou para você viver o extraordinário. Quebrar todas as barreiras espirituais e chegar na Terra Prometida. Hoje nós vamos falar sobre uma prática milenar, transformadora e muito eficaz, o jejum espiritual. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você há uma sede, não só por mudanças externas, mas por um realinhamento interior, uma pausa no caos, uma reconexão com Deus e com seu propósito. E o jejum é a ferramenta certa que o próprio céu nos entrega para isso. O que é o jejum espiritual? O jejum espiritual vai além da simples abstinência de alimentos. Ele é um ato sagrado, onde o corpo físico é submetido à disciplina para o espírito desapegar da matéria e se aproximar de Deus. É uma prática de entrega e purificação, usada para buscar direcionamento, fortalecimento e proteção espiritual, respostas, libertação e alinhamento com a vontade divina. O jejum vai muito além de simplesmente deixar de comer. Ele é um posicionamento, uma decisão consciente de se esvaziar do mundo e se encher da presença de Deus. É trocar o alimento físico pelo alimento espiritual. É abrir mão do que é natural para acessar o sobrenatural. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de jejuns feitos por homens e mulheres de Deus, todos com finalidades profundas e espirituais. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, Moisés subiu ao monte e jejuou 40 dias para receber direcionamento e os mandamentos. Em Esther, capítulo 4, versículo 16, Esther jejuou por 3 dias, junto com seu povo, buscando favor e livramento de morte para o povo judeu. Em Daniel, capítulo 4, versículos 2 e 3, Daniel jejuou por 21 dias buscando sabedoria e revelação. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, Davi jejuou por arrependimento e intercessão pela vida do seu filho. Em Esdras, capítulo 8, versículos 21 e 23, Esdras jejuou para buscar um caminho seguro para ele e seu povo, pedindo proteção divina. Em Lucas, capítulo 2, versículos 36 e 37, Ana servia a Deus com jejuns e orações constantemente no templo. Em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, a igreja e os apóstolos jejuavam para tomar decisões importantes. Por que fazer o jejum espiritual? Porque existem lutas invisíveis que não conseguimos ver, só acontecem no mundo espiritual, e para derrotá-las você precisa de armas espirituais, ou seja, há ciclos que só se quebram, bloqueios que só caem, respostas e recompensas que só chegam quando o espírito lidera a carne. Calma que eu vou te explicar melhor. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus disse que certos tipos de castas só saem com jejum e oração. Ele te entregou a resposta, a chave para abrir essas portas. O jejum é uma das armas mais poderosas do mundo espiritual. Quando aliado à oração, ele se torna uma força imbatível para destruir barreiras invisíveis, quebrar padrões repetitivos e manifestar o poder divino sobre a sua vida. É uma estratégia cirúrgica, ou seja, muito precisa e eficaz para vencer batalhas no campo espiritual. Na Bíblia, todos os jejuns mencionados são jejuns alimentares, e isso tem um fundamento profundo. O alimento está diretamente conectado à densidade da matéria, que vibra em uma frequência baixa, é densa, pesada, lenta. E não estamos falando só do alimento físico em si, mas de tudo o que prende o ser humano no plano material, como bebidas, cigarro, sexo, drogas, distrações como TV e redes sociais. Isso tudo é da matéria. Quando você morre, não leva a nada. Essas coisas ancoram a sua energia em uma vibração mais baixa. Quando você se abstém dessas coisas, você eleva a sua frequência. Sintoniza com uma vibração mais alta, leve e rápida, e passa a habitar numa dimensão superior. Você sai do plano carnal e entra no plano divino, e é nesse lugar que os milagres acontecem. Para você entender melhor, vou te trazer números. Quando você está na carne, você vibra em torno de 150 Hz ou menos.
Quando você jejua, ora e se alinha com o espírito, sua frequência ultrapassa os 500 Hz. E é aí que você tem mais clareza. Você se conecta com a sua essência divina e começa a receber milagres, cura, revelações e as portas se abrem para você. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele se aproveita dessas brechas como a gula, a preguiça, os vícios, mente e emoções para te distrair e te enfraquecer. Tem gente que passa a vida inteira em prisões invisíveis, lealdades inconscientes, padrões que se repetem geração após geração, sem conseguir sair. Muitas vezes por falta de conhecimento dessas armas espirituais disponíveis. Mas quando você entra no jejum com entendimento, com direção, com propósito, você acessa uma força poderosa, divina e invencível, uma frequência de vitória. Enquanto o inimigo age na carne tentando te paralisar com distrações, você se eleva e se posiciona no espírito. Ele quer te vencer por baixo, mas você vai guerrear por cima. É exatamente aí que a vitória acontece. Quando o espírito domina sobre a carne, a fé se fortalece. O poder de Deus se manifesta e os céus se abrem sobre a sua vida. Coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer. Libertações que pareciam inalcançáveis finalmente chegam. O que pode acontecer antes do jejum? Ataques de distração e sabotagem. 1. Convites inesperados para sair. Comer fora, participar de festas ou comemorações. O ambiente tenta te distrair com boas desculpas para você quebrar o jejum antes mesmo de começar. 2. Aparecem obrigações inadiáveis, exatamente nos dias e horários planejados. O mundo material se reorganiza para te tirar do foco com reuniões, compromissos e emergências que exigem a sua presença. 3. Surgem dúvidas e questionamentos mentais do tipo: será que isso é mesmo necessário? Isso é um exagero. Isso não funciona. Não tem nada a ver. São as resistências mentais tentando racionalizar a desistência, as famosas autossabotagens. 4. Ataques emocionais. Irritação sem motivo, tristeza, medo, desânimo, sensação de solidão, preguiça, ansiedade, preocupação incomum. O campo espiritual começa a se movimentar e tudo que estava oculto ou mal resolvido começa a vir à tona. 5. Problemas com pessoas próximas. Podem surgir atritos familiares, discussões, julgamentos, críticas, tudo para te tirar da paz e do propósito. O que pode acontecer durante o jejum? Purificação espiritual e confronto. 1. Sintomas físicos: dor de cabeça, tontura, cansaço, sono fora do comum, enjoo, diarreia, são sintomas de desintoxicação, tanto física quanto energética. O corpo está liberando toxinas e a alma também. 2. Irritação, inquietação, vontade de fugir do silêncio e da oração. Isso acontece porque o ego começa a perder força e ele se debate. É como se o velho eu estivesse perdendo seu poder. 3. Ataques espirituais. Vultos, barulhos, sonhos agitados, bichos que aparecem do nada, baratas, aranhas, etc. Isso pode ser a liberação de energias densas naquele ambiente, ou mesmo manifestações espirituais tentando te desestabilizar. 4. Vontade súbita de parar tudo, se distrair, quebrar o jejum. Isso geralmente acontece no auge do processo de limpeza espiritual. Se você resiste, uma nova força nasce. 5. Problemas técnicos ou interferências nas suas ferramentas de conexão. Falha na internet, celular travando, a Bíblia que desaparece. Ataques no campo físico também podem vir. Esteja com a atenção redobrada. Gente, vocês não têm noção o que acontece comigo nos bastidores para não acontecer esse movimento aqui, para não alcançar vocês e muito mais pessoas. É uma loucura. O que pode acontecer depois do jejum? Desbloqueio e renascimento. 1. Clareza mental e emocional. Você começa a enxergar com mais clareza aquilo que antes era confuso. A intuição fica mais forte. 2. Sensação de leveza e paz profunda. O corpo espiritual se limpa e eleva. Você sente literalmente como se tivesse lavado a alma.
3. Manifestações e respostas de oração. Coisas que estavam travadas começam a fluir. Portas se abrem, pessoas reaparecem, situações se resolvem. Melhora seus relacionamentos, sua vida financeira e o seu trabalho. 4. Sonhos proféticos ou revelações. Após o jejum, o campo espiritual está limpo. Deus pode usar esse espaço para entregar visões e respostas. 5. Mudança de postura e de decisões internas. Você começa a agir diferente, mais firme, confiante, em paz, mais alegre, animada, centrada. Purifica a sua mente e as suas emoções. Como fazer um jejum espiritual? Agora é hora de entender como colocar o jejum em prática na sua vida de forma responsável, eficaz e alinhada com o seu propósito com Deus. 1. Escolha o tipo de jejum mais adequado ao seu momento. Existem diferentes formas e durações de jejum, e você deve escolher com sabedoria, respeitando a sua saúde, seu corpo, sua rotina e o seu nível de experiência. Existe o jejum total, só com água, ou parcial, retirando apenas algumas coisas. Existe também o jejum que dura apenas algumas horas, ou aquele que dura dias. Qual é o mais indicado para iniciantes? O jejum que dura apenas algumas horas. Por exemplo, eu faço um dia por semana, jejuando por 12 horas seguidas, tomando apenas água, das 7 da noite às 7 da manhã. Atenção, isso não é indicação. Faça respeitando os seus limites. Para intermediários, jejum de 24 horas. Para os mais experientes ou em períodos de consagração mais profunda, há jejum de 3 dias, 7 dias ou 21 dias consecutivos, podendo ser completos ou parciais. 2. Escolha o melhor horário para você. O horário de jejum deve ser aquele que mais representa um sacrifício real para você, ou seja, aquele momento em que é mais difícil abrir mão da comida ou do conforto. Por exemplo, no meu caso, eu prefiro fazer à noite, porque é o horário em que geralmente eu estou mais agitada, com mais vontade de comer, de me distrair com redes sociais, televisão, entre outras coisas. Este é o momento que mais me leva a me render a Deus e me desconectar do mundo. Você pode escolher o horário que for mais significativo para você. Lembre-se, o jejum é sobre entrega, rendição e compromisso. Antes de prosseguirmos, aqui vai algumas recomendações importantes. Se você toma medicamentos, deve continuar tomando no horário indicado. Nunca suspenda a medicação sem orientação médica. Se você tem problemas de saúde, é indispensável fazer o jejum com acompanhamento e autorização médica. O jejum deve ser secreto. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus nos ensina que não é para parecermos abatidos ou buscarmos a atenção das pessoas. Seja honesta consigo mesma. Não prometa mais do que consegue cumprir. O foco não é o sacrifício exagerado, é a disciplina, a obediência, o compromisso com Deus. Um jejum sem oração é só uma dieta. Jejum também não é apenas sobre comida, mas também sobre palavras negativas, fofoca, redes sociais, reclamações, distrações. O mais importante é o que está te afastando da presença de Deus. Jejue disso. 3. Comece o período de jejum com uma oração de abertura. Antes de iniciar, faça uma oração de entrega. Nela você vai dizer a Deus qual é o seu propósito com aquele jejum. Diga: Senhor, neste momento, eu escolho te buscar acima das minhas vontades, do meu conforto, do meu ego, da minha fome, das minhas distrações. Eu te entrego isso. Lembre-se, jejum não é moeda de troca com Deus, não é barganha, não é negociação. É uma forma de nos disciplinarmos, quebrarmos as resistências da carne e conectarmos com Deus, com a nossa essência, com o nosso poder divino de filha do rei. 4. Encerre o período de jejum com uma oração de gratidão. No fim do seu jejum, faça uma oração de encerramento, agradecendo pela missão cumprida, pelo fortalecimento espiritual recebido, pelas revelações, pelo domínio próprio, pela chance de se purificar e estar mais perto de Deus. Se quiser, você pode anotar em um caderno o que sentiu, percebeu ou recebeu naquele tempo. Isso se torna parte do seu diário com Deus. Durante o período de jejum, evite redes sociais, televisão, fofocas, reclamações, brigas, pensamentos e emoções negativas, pessoas negativas, ambientes tóxicos. O que fazer durante o período de jejum?
Leitura da palavra, orações, escutar louvores, meditação, agradecer, ficar em silêncio, profetizar e fazer declarações de fé, afirmações positivas. Se você sentiu esse chamado no seu coração, eu quero te convidar para viver isso junto comigo. Eu vou te guiar e te acompanhar nessa jornada. Você não vai estar sozinha. Eu jejuo o ano inteiro, uma vez por semana, mas te convido a experimentar o jejum plenitude de forma leve por 30 dias. Você vai ter direção, companhia, suporte e transformação semana após semana. Uma jornada espiritual profunda para mulheres que querem se reconectar com Deus, restaurar sua identidade e transformar a sua história. Como vai funcionar? Vai ser no formato online, através de um grupo fechado no WhatsApp para manter o foco e o acolhimento. Jejum guiado uma vez por semana. Acesso ao grupo, aos materiais e aos conteúdos por 30 dias. O que você vai receber? Direção clara sobre como jejuar da forma certa. O que fazer, como fazer e quando fazer. Mensagens de motivação, orações e materiais de apoio. Um refúgio espiritual seguro para compartilhar intenções, pedidos de oração e testemunhos. Quero que esteja comigo apenas mulheres comprometidas, porque jejum não é brincadeira, é um compromisso com Deus. Estamos destravando guerras espirituais e quem entra precisa estar inteira. Se você sentiu esse chamado, clica no link abaixo ou digita jejum nos comentários que eu te envio o link para participar. Se prepara, porque se você achou forte o que a gente falou aqui hoje, o que Deus vai fazer nesse jejum vai ser extraordinário. Vem logo, tô te esperando!